O segundo? O dela? Tá aberto já, né? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Casa de Deus. Nós estamos na paróquia São Pedro e São Paulo, em Aracaju. O celebrante é o Padre Manuel Barbosa. As intenções da Santa Missa dos Anjos de hoje. Ação de graças pelo aniversário de José Augusto Celestino de Oliveira. Foi no último dia 26. Súplicas pela saúde de Antônio Alves da Silva. E também o sufrágio das almas de Maria Delfina Celestino de Oliveira, 13 anos, José Ferreira Lima, Leopoldina Nade Rei e Isaura Santos. Canto de entrada. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperem em vós. Manda teus anjos ensinar a te louvar e glorificar. Envia também teu Espírito de paz. No meu coração tem sede do meu Criador. Envia, Senhor, teus anjos para nos resgatar, para nos proteger de todo mal, para nos guiar, Senhor. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperem em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Boa noite a todos, com as nossas intenções que já anunciamos aqui, também acolhendo as intenções dos que estão em comunhão conosco via internet. Vamos colocar tudo pela intercessão dos santos anjos nas mãos do Senhor Jesus, neste sacrifício redentor, o sacrifício da Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Deus da esperança, que nos guia e nos fortalece na coragem, na doçura e na paz do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Anjos todos do Senhor, bendizei o Senhor. Cantai a sua glória, louvai-o eternamente. Vamos então fazer nosso exame de consciência pedindo essa luz de Deus que os anjos nos trazem, iluminar nosso interior, todas as áreas do nosso ser e nos dar a libertação e o perdão de todo pecado e de todo mal.
Senhor, que te deixaste ferir, do teu sangue vem a paz. Aqui estou, perdoa-me. Amigo do pecador, aqui estou, perdoa-me. Cristo é eleição, Cristo Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. Deus, nosso Pai, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Vamos cantar glória a Deus e acolher a imagem hoje de São Rafael, o anjo da saúde, o anjo da medicina de Deus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos. Nós os bendizemos, nós os adoramos. Nossas palmas para São Rafael. Graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo.
Ó Deus, que na vossa misteriosa providência mandais os vossos anjos para guardar-nos e iluminar-nos, concedei que nos protejam de todos os males e gozemos eternamente do seu convívio, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Vamos à liturgia da palavra. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1b a 8. Naquele dia, começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram um grande luto por causa dele. Saulo, porém, devastava a igreja, entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres para tirá-los na prisão. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte pregando a palavra. Filipe desceu uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos, unânimes, o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai ao Senhor Deus, a terra inteira. Aleluia, aleluia, aleluia. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus, como são grandes vossas obras. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor do vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. Vinde, aclamai, ó Senhor Deus, ó terra inteira. O mar ele mudou em terra firme, e passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor, ele domina para sempre com poder. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Todos. Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Por mais difícil que seja seguir,
Você que está acompanhando conosco está convidado a pegar a sua Bíblia, se ainda não estiver, e abrir em São Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos de 23 a 33. Mateus 22, versículos 23 a 33. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não há ressurreição. Perguntaram-lhe: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer sem deixar filhos, seu irmão deve se casar com a mulher dele para dar descendência legítima ao irmão. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro era casado, morreu, e como não tivesse filhos, deixou a mulher para o irmão. Do mesmo modo aconteceu com o segundo e o terceiro até o 7º. No fim de todos, morreu a mulher. Na ressurreição, a qual dos 7 pertencerá à mulher, já que todos a tiveram como esposa? Jesus lhes respondeu: estais muito errados. Não compreendeis a Escritura, nem o poder de Deus. Na ressurreição não haverá homens e mulheres casando-se, mas serão como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele é Deus não de mortos, mas dos vivos. Ouvindo isso, as multidões se extasiavam com o seu ensinamento. Palavra da salvação. Palavra de salvação. Somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Nós hoje estamos celebrando, dentre as intenções que nós temos já colocadas aqui, e também as intenções dos que estão nos acompanhando via internet. Então nós estamos rezando pela saúde de Antônio Alves da Silva, também o aniversário de José Augusto Celestino de Oliveira, que foi no dia 26, né? Anteontem, me parece. Anteontem. E estamos rezando em sufrágio de José Ferreira Lima, Leopoldina, melhor dizendo, Nadi Reis, deve ser, e Isaura Santos. Mas também por Maria Delfina Celestino de Oliveira. 13 anos de falecimento. Aqui nós temos essa grande amiga minha pessoalmente, Dona Delfina, que eu já fiz referência aqui algumas vezes, e em algumas paróquias que passo, lembro sempre dela, por ter sido um grande exemplo de pessoa cristã e de uma fé comprometida, né? Uma fé que assume os direitos e os deveres cristãos, uma fé operante, como diz São Tiago, né? Aqui em São Pedro, São Paulo, a gente tem, Irmã Dulce? Irmã Lourdes, eu já rezei 2 vezes por ela hoje, certamente ela já está no céu. Mas missa não falta, né? Como Dona Delfina também. Mas faleceu de verdade hoje, logo cedo, a irmã Maria de Lourdes, é o que ele está me lembrando, né? Foi uma daquelas que cuidou do Dom Lessa,
como arcebispo e também agora como bispo emérito, morava com ele. Irmã Maria de Lourdes e irmã Moraes. Ela faleceu hoje. Ontem, às 5 horas da tarde, eu fiz a unção dos enfermos, pedi autorização lá ao Hospital São Lucas, que, aliás, sempre é muito solícito nessa dimensão da assistência espiritual, né? São Lucas sempre foi e continua sendo. E eles permitiram, eu entrei e fiz a unção, ela já estava em coma. Mas mesmo assim, além da oração, falei com ela um pouquinho. A gente sabe que o inconsciente humano tem uma potencialidade grande, principalmente quando falta o consciente, né? E também o lado espiritual que nos acompanha. Fiz um diálogozinho com a irmã Lourdes, que eu conhecia muito, tinha uma certa aproximação. E saí quase certo, porque certo mesmo só Deus, né? Mas quase certo de que, humanamente falando, ela não tinha mais retorno. Deus a tenha na sua glória pela sua vida consagrada nos conselhos evangélicos, pela sua amizade, sua fé e testemunho. Mas como eu estava dizendo, Delfina, Dona Delfina, aqui nessa paróquia já citei algumas vezes, porque a avó, né, ou bisavó, né, daqui da nossa ministra, essa jovem Nathalie, que hoje está nos ajudando aqui na Santa Missa, inclusive como ministra. Depois tem a senhora Dilma, né? É filha ou é nora dela? Como é? Sua mãe? Ah, seu pai é neto dela. Então ela é só por afinidade, né? Da família. Dona Dilma. Estão aqui presentes, rezando conosco. Eu conheci Dona Delfina Celestino, e aliás ela é a mãe também, não é a mãe de Augusto? José Augusto Celestino, não é isso? Está assistindo, Zé Augusto, sua mãe era um grande exemplo, viu? De fé. Eu sei que você também é um homem de fé, nos ajuda quando a gente também lhe solicita, é um benfeitor. Continue sendo, que Dona Delfina foi até o fim, viu? Perseverante. E Jesus disse que só quem persevera até o fim é que é salvo. Não adianta começar e voltar, né? Então, conheci Dona Delfina em Campo do Brito, que eu passei 2 anos lá como pároco. Ainda era relativamente jovenzinho. E ela era uma senhora que foi professora por muito tempo, daquelas professoras polivalentes, né? E hoje em dia a gente tem as professoras que são fatiadas, né? Um pedacinho disso, um pedacinho daquilo, né? Mas antigamente eram as pessoas que tinham uma cultura, né? De um modo amplo. E assim era Dona Delfina. Mas ao mesmo tempo, assim uma sensibilidade muito grande para com a igreja, os sacerdotes e também as pessoas mesmas da comunidade. Era um exemplo de solidariedade em todos os sentidos, espiritual, material. Me lembro que a igreja de Campo do Brito, depois de mim, um abraço a alguém de Campo do Brito, tem o Sandro que sempre nos acompanha, não é, Daniel? Pode estar nos ouvindo, assistindo. É de lá de Campo do Brito, Dona Lourdes, Rita Cruz, tantos outros, talvez alguns estejam nos acompanhando. E são testemunhas do que eu estou dizendo. Então, quando eu cheguei logo lá, a igreja de Campo do Brito, depois de mim, passou por muitas reformas pastorais e espirituais e também físicas, né? A igreja física mesmo, o templo, que a gente nunca pode cuidar só de um lado, né? Temos que ver sempre tudo no conjunto e no contexto, na medida do possível. E o presbítero, fizemos algumas coisas, os nichos de santo, que lá tinha um santo grudado no outro, né? Ficava uma coisinha assim meio que deselegante do ponto de vista estético. Várias coisas, telhado que estava ruim, torre que só tinha uma, era 2. E assim vamos, pinturas, mas depois tínhamos o presbitério. O presbitério é essa parte aqui, onde ficam os presbíteros, né? Para lá chama-se a nave da igreja, daqui do pedestal para lá, onde os fiéis ficam, a comunidade reunida. E para cá, os presbíteros. Presbíteros são os padres.
E também ficam aqueles que estão ajudando a gente diretamente, os coroinhas, os ministros, no caso da Nathalie, hoje está comigo aqui no presbitério, etc. O presbitério da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Boa Hora, São Roque, Campo do Brito, é um pouco grande. Talvez dê uns 2 desse daqui, nosso São Pedro e São Paulo. Estava tão feiozinho, um piso assim que a gente tropeçava, né, já quebrado, algumas coisas. Eu mandei fazer um orçamento e era, naquela época, uma fortuna. Uma fortuninha, era caro. E um certo dia, Dona Delfina, não fui eu que falei, ela disse: Padre, o senhor está mudando, arrumando conosco, com a comunidade, claro, tantas coisas, a igreja está ficando uma joia. Eu me lembro que ela falava assim, né? Está ficando uma joia. Mas ali onde o senhor fica, não está muito bem, né? Eu disse: Dona Delfina, é afinidade espiritual, porque eu estou realmente preocupado com isso. A parte aqui do culto, do altar, dos padres, é tão visível e não está bem mesmo. Além de não ajudar a movimentação, está feia, né? Também. Ela riu e disse: sim, está feia. Eu disse: mas eu já tenho um orçamento, só que está muito caro para nós, a realidade de Campo do Brito, principalmente aquele tempo, mais de 10 anos atrás, e como é que se diz, as pessoas, né, também simples, etc., no geral. Então ela disse assim: e o senhor está com ele aí? Eu disse: não, aqui no bolso não, mas em casa eu estou. Como a senhora vem à missa todo santo dia, quer que eu lhe traga amanhã? Ela disse: traga. E já lhe prometo hoje, talvez tudo não, mas uma boa parte eu vou lhe ajudar. Aí eu já me animei, né? Fui para casa, trouxe o bendito... Aliás, eram uns 2 ou 3 orçamentos assinados, carimbados, etc. Entreguei à Dona Delfina. Ela disse: me dê uns 15 dias que eu lhe dou uma resposta. Eu disse: tá bom demais. Para quem talvez fosse esperar uns 15 meses, 15 dias já anima, né? E então, não foram 15 dias, mais ou menos com uns 4, 5 dias, Dona Delfina me telefonou. Ela ia à missa todo dia, mas ela me telefonou, disse: padre, já tenho o orçamento doado, e é todo, completo. Eu disse: glória a Deus, né? E a São Roque e Nossa Senhora da Boa Hora. Então, conseguiu com a família, inclusive, não foram outras pessoas, a família mesmo. Me lembro de Fabiano Oliveira, me parece que foi o principal, e também penso que o seu Augusto, né, me lembra um pouco, chegaram junto, e a gente fez o presbitério todinho, que é o que ainda está lá, bonito. Depois o padre Joselino, os outros padres que passaram por lá, o padre Joselino, inclusive, já falecido, Deus o tenha, fizeram mais algumas reformas, mas mais na parte estética de cima, porém o piso é o que está lá, de uma boa, como é que chama? Um bom granito, né? Material de granito, e ficou realmente muito, muito bom, muito lindo. Mas isso não é só porque ela ajudou a gente, mas é porque a vida dela era uma vida que a gente hoje, sobretudo, está despertando, né? Uma vida mesmo assim, voltada para a solidariedade, para a partilha e o amor à igreja. Por isso que eu estou falando aqui com Celestino também, porque, José Augusto Celestino, porque muitas vezes a gente não herda essas heranças dos pais, dos avós. A gente herda outras coisas, dinheiro, casa, não sei o quê, mas sentimentos nobres, né? Valores assim, espirituais, né? Morais. Às vezes os filhos hoje não estão nem aí. Conheço tantos e tantos, não é o caso de Zé Augusto não, mas tantos e tantos que não ficam, né, com essa parte boa. Inclusive o amor à igreja. A gente hoje vive num secularismo muito grande, e às vezes os jovens, as gerações mais presentes e futuras, quem sabe, não tem muito esse compromisso, essa abertura de coração, né, com a igreja. Aliás, essa semana alguém me disse, semana passada, aqui tem tanta gente precisando de comungar, estão com saudades da Eucaristia,
Eu disse, que coisa boa, que coisa bonita, né? Mas precisa também se lembrar da saudade de partilhar o pão. Porque quem celebra a Eucaristia, que é Jesus, pão para nos alimentar, e não se preocupa com o pão material na mesa de quem falta, de quem está faltando, acha normal que um ser humano passe fome, está se acostumando com isso, né? E às vezes não tem também atenção às necessidades da comunidade, da igreja, da família. Essa Eucaristia não está dando fruto, não está fazendo como em Dona Delfina, né? Aquele coração sensível, coração fraterno, coração que partilha com alegria. Então a Eucaristia é pão partilhado, corpo, sangue, alma, divindade de Cristo, mas também dimensão social, de fraternidade. Por que Jesus escolheu o pão, né? Para mostrar que são as duas coisas. Lá no deserto, quando Jesus está pregando para aquelas pessoas, tantas que correm a ele, recebem cura, e depois ele mesmo diz, olha Felipe, olha Tiago, mas o pessoal também está com fome de comida mesmo, material. E a gente não pode deixá-los ir embora assim. Então Jesus diz, não é só a palavra, não é só o milagre, espiritualmente falando, né? Mas também o milagre material de partilhar, de solidariedade, de não deixar as pessoas à margem. Felipe diz, mas não temos nada. Temos, vamos dar um jeitinho que a gente encontra. Tinha uma criança. Quantos pães? 5 pães, 2 peixes, né? Nada. E uma criança, talvez o Evangelho diga de propósito, era uma criança, quer dizer, uma pessoa frágil. E Jesus disse, mas pode trazer aqui, é pouco, mas traga. Na bênção com o poder do Pai, multiplicou, todo mundo se fartou, né? Ficou saciado. E ainda sobrou 12 cestos. Então, olha, Nosso Senhor está cansado de Eucaristias que fica só no altar, só dentro das igrejas, fisicamente. Ele quer ver nós padres, vocês cristãos, vivendo a Eucaristia aí fora, né, na capacidade de perdoar, de amar, mas também isso traduzido na partilha, na solidariedade. Hoje a gente vive num mundo em que as pessoas estão achando que deixar outras com fome é normal, porque no Brasil já tem tanta assim. Deixar outros sem educação, infelizmente, né? Mas fazer o quê? Quer dizer, a gente está achando normal o que é imoral. Diante de Deus, há muitas imoralidades que nós, porque elas são tão repetidas, nós já estamos achando que são normais. Normais. Uma delas é um ser humano passar fome. Para Deus, o ser humano passar fome é imoral. E uma nação que se diz cristã não pode dormir tranquila enquanto tiver milhões e milhões, milhares e milhares de irmãos passando fome, sem educação, sem segurança. E nossas autoridades, algumas até que diz Deus acima de tudo, que realmente faça com que isso aconteça, porque Deus nunca vai estar acima de tudo, nem de todos, enquanto tantos e tantos estiverem na margem, na sarjeta, na fome, na injustiça, na promiscuidade. Isso é tomar o nome de Deus em vão, se assim continuar. Então é preciso que a palavra de Deus realmente nos interpele e nos ajude a vivenciar aquilo que o Senhor quer, buscando fazer a sua vontade. Na primeira leitura de hoje, Estevão foi morto, primeiro mártir cristão propriamente, né? E tantos outros cristãos com tribulações, perseguições, massacres e martírios, inclusive o nosso Saulo, hoje para nós São Paulo, um dos nossos padroeiros aqui, né? Certamente a dor do coração dele sempre foi essa, de ter perseguido muitos dos primeiros cristãos, inclusive ajudado a matar o primeiro mártir, que foi Santo Estevão. Mas ele mesmo depois diz, por ignorância, por estupidez, porque ele não tinha o Espírito de Jesus. Só quando Jesus o pegou de cheio, né, na estrada de Damasco, foi que ele abriu os olhos, aliás, depois de derrubar muitas escamas, né, pela oração e a imposição das mãos do velho cristão Ananias. Então, Paulo, na ignorância, ele não fazia por mal. Pensava que o cristianismo era uma seita, que Jesus era mais um desses charlatões aí, e vivia querendo defender o judaísmo. Por isso,
perseguia os cristãos. Mas o que é importante aqui, não só que Paulo se converteu, se tornou grande arauto do Evangelho, e deu a sua vida também por ele, pelo Evangelho, por Jesus, mas é importante também perceber que mesmo durante a perseguição, o sofrimento, o martírio, diz o texto da primeira leitura, os cristãos continuavam anunciando o Evangelho do modo que podiam, do modo que lhes era possível. Veja que força, que entusiasmo pela palavra de Deus. É isso que a gente está perdendo hoje. Hoje temos tantas facilidades, problemas também, muitos desafios, é verdade, mas tantas facilidades e às vezes a gente tão devagar, né? Tão esmorecidos para anunciar o Evangelho, para anunciar a palavra de Deus com ânimo, com coragem. Jesus diz, no mundo encontrareis tribulações, mas tende confiança, eu venci o mundo. Por isso não há tribulação. Depois o próprio Paulo diz, nenhuma força no céu, na terra ou abaixo da terra nos separará do amor de Cristo. Então hoje a gente pode dizer, nenhum coronavírus pode nos separar do amor de Cristo. Existe o isolamento físico, cuidado, a prudência, mas os corações têm que se aproximar mais, temos que sentir ainda mais a necessidade de estarmos em comunhão, de estarmos em união e na fraternidade. Isso é o amor de Cristo vencendo, né? Superando os grandes desafios. E termino com o texto do Evangelho, que não é o Evangelho de hoje, mas como a missa é a dos Santos Anjos, nós colocamos esse texto de Mateus. Mateus é o evangelista desse ano, né? Mateus 22, 23 a 33, quando fala da ressurreição. Vejam que a ressurreição é tema tão atual, sempre, mas de um modo próprio agora da liturgia, porque estamos na Páscoa. Essa é a ressurreição de Cristo, o cume, né, da Páscoa. Terceira semana da Páscoa nós estamos. E esse texto fala dos saduceus. Era um dos grandes movimentos do tempo de Jesus. Tínhamos uns 4 ou 5 muito grandes. Hoje a gente tem também tantos movimentos dentro do cristianismo, né? Nos protestantes, evangélicos, mas também na Igreja Católica. Muitos movimentos, né? Parecidos, não eram iguais, mas parecidos com os movimentos que a gente tem hoje, na linha, sobretudo, da religiosidade. É bom saber que no tempo de Jesus já havia também messianismo, os saduceus, fariseus, herodianos, os essênios e tantos que a gente sabe de memória, né? E cada um tinha, como hoje também, sua prerrogativa de ação, seu carisma e o foco da sua doutrina. Os fariseus, por exemplo, brigavam com Jesus e Jesus brigava sempre com eles. A gente encontra, principalmente no Evangelho de São João, guerrilha, né? Conflito sério de Jesus com os fariseus. Mas por causa de superficialidades, de falsidades, incoerências, que eles foram caindo nisso, uma religião exteriorista. Porém, os fariseus tinham uma coisa que Jesus também tinha, era a fé na ressurreição. Paulo, por exemplo, ele pertencia antes aos fariseus, movimento dos fariseus. E Paulo sempre acreditou na ressurreição dos mortos, né? Porém, os saduceus, que é hoje o que o Evangelho fala, os saduceus não acreditavam. E como é que pode um movimento religioso não acredita na ressurreição? Pode, não eram cristãos, eram judeus, e eles se baseavam no seguinte fato, a doutrina deles era essa. É importante acreditar em Deus, saber que Deus existe, ter fé e temer, obedecer a Deus, mas sabendo que isso é importante para essa vida aqui, nesse mundo, porque a outra não existe. Para os saduceus era assim. Por isso a gente tem trechos na Bíblia que a gente precisa saber ler com cuidado, né? Que aparentemente pode estar negando, inclusive, a ressurreição. Alguns textos do Antigo Testamento. Se a gente não souber ler no contexto, aí gera problema, né? A leitura bíblica. Certamente por influência desse movimento, como outras influências de outros movimentos, etc.
Por isso é importante também o estudo bíblico, não é só pegar e dizer, o Espírito Santo me diz tudo, sim, mas diz tudo porque você é o quê? Um preguiçoso que não lê, não estuda. E o Espírito Santo não é professor de preguiçosos, mas ele é instrumento de Deus para iluminar quem se esforça, né? Quem busca, quem colabora. Pois bem, então os saduceus acreditavam que não existia. Aliás, aqui é bom dizer que é um dos fundamentos do que hoje está voltando. Hoje tem muita coisa de fundamentalismo voltando, alguns exageros e fanatismos. E um deles é o que a gente chama de teologia da prosperidade. Hoje se fala em todo lugar por aí, em ambientes fora do catolicismo, às vezes também até dentro da nossa igreja, algumas coisas parecidas, né? Teologia da prosperidade. Você que é um católico que vem à missa sempre, que participa, que dá bom exemplo, se lhe perguntarem o que é teologia da prosperidade, você sabe responder? Isso é grave, porque nós estamos vivendo isso em toda a esquina. Me desculpe a grosseria, mas está tão forte quase como o coronavírus. Teologia da prosperidade. O que é que a teologia da prosperidade prega? Vamos crer em Deus, mas para Deus dar mais dinheiro a gente ser feliz nessa vida. Vamos crer em Deus, mas para Deus arrumar um marido para a mulher que não casa, não conseguiu, além de Santo Antônio. Vamos crer em Deus, mas para todo ano eu poder ter um carro 0 quilômetro. Vamos crer em Deus, mas para eu ter um apartamento de cobertura em Copacabana, no Rio de Janeiro, sei lá onde. Ou seja, a fé em Deus para a gente conseguir vida boa, vida tranquila, para a gente mesmo, né? A gente ser feliz. O que é felicidade para a teologia da prosperidade? É eu estar muito bem comigo mesmo. Os outros lutem, façam o que quiserem para poder também ficar bem, mas eu faço a minha parte, pronto. Parece uma coisa justa, né? Mas não é não. Aos olhos de Deus a gente tem que lutar uns pelos outros, transformar o mundo e viver as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças é o oposto da teologia da prosperidade. É só a gente conferir, né? Totalmente oposto. Então vamos aprender essas coisas, porque senão a gente fica que nem biruta, né? O vento vai para cá, a gente vai também. Vai para lá, ele também vai. E a gente não tem uma postura, não é combater ninguém, mas é ter a nossa identidade, né? E a clareza da nossa fé e sermos firmes. No mundo de hoje, ou a gente é assim, ou então a gente está em cima do muro. Qualquer coisa cai para lá. Não é isso? Pois bem, esses saduceus, para terminar, eles não acreditavam então na ressurreição. E por isso querem fazer uma pegadinha com Jesus. Veja que o evangelho de hoje é uma verdadeira pegadinha, né, a Jesus. Ou seja, tinha uma lei que Moisés deu no Antigo Testamento. Você sabe o que é a lei do levirato? Também não sabe. Olha o problema. Quando os evangélicos pegam católico, aí reina, né? Porque sabe que são, em geral, ignorantes da Bíblia. Então, sabe o que é a lei do levirato? Foi Moisés que deu, está no livro do Levítico, também Deuteronômio, alguns outros do Pentateuco. O levirato está explicado aqui. O homem casa com a mulher e morre, então a mulher devia casar com o cunhado. É a lei do cunhado. Enquanto tiver o cunhado, precisa casar com o cunhado, porque garante a descendência. E aí, aonde é que está escrito isso? Está escrito no livro, por exemplo, também de Tobias, essa historinha. A lei do levirato está no livro do Levítico, Deuteronômio. Mas a historinha que o Evangelho hoje aqui relatou está no livro de Tobias, que também é um livro que os evangélicos não aceitam. Está vendo o livro aqui citado no Evangelho? O livro de Tobias. Isso também a gente deveria saber. Vocês dizem que não é aceito, não é palavra de Deus, mas o próprio Evangelho está citando uma história do livro bíblico que vocês não aceitam, não acreditam. Isso não é para fazer guerra nem contenda, não. É para poder esclarecer e catequizar a ignorância e as trevas de muitos que vivem com a Bíblia, às vezes, embaixo aqui do braço, até para acusar os outros, mas não compreendem. Como Jesus disse aqui, que pena, vocês não entendem nada das Escrituras, muito menos do poder de Deus. É tão triste, né, não usar a Bíblia, não abrir a Bíblia, mas mais triste ainda é usá-la sempre
para interesses próprios, conveniência, exploração dos outros, condenação dos outros. É mais triste ainda. Então, Nosso Senhor respondeu a eles: que pena, vocês não entendem nada das Escrituras. Pensam que são doutores, mas não entendem nada. Muito menos não entendem nada do poder de Deus. Olha que palavra forte de Jesus, né? Isso aqui no Evangelho. Então, lá em Tobias diz que a mulher casou, o marido morreu e ela foi casando com o cunhado até o 7º. Finalmente a mulher morreu, graças a Deus, não era possível, né? Então, ela também morreu. E agora os saduceus fazem uma pegadinha. Então, na ressurreição, ela vai ser mulher de quem? Já que ela casou com 7 irmãos. Veja a ignorância bíblica. Então, Nosso Senhor responde para eles que eles não entendem nada da Bíblia, nem do poder de Deus. Por quê? Porque na ressurreição, todos que morrem serão como os anjos no céu. Que palavra bonita. Aqui a gente tem muita coisa. Vocês podem achar que a pregação está demorando, mas é porque a ignorância é tão grande que a gente não pode passar por essas coisas batido, não. É por isso que depois a gente não sabe de nada, porque leu, correu, acabou, fechou. Não é assim. Para dizer, foi tão bom que a missa foi rápido. Né? Então vejam, aqui a gente tem esses elementos. Né? Primeiramente, Jesus afirma a existência dos anjos. De novo, eu já disse aqui, várias vezes Jesus declara, afirma que os anjos existem, que eles são importantes e que o Pai do céu dará a cada um de nós pelo menos um para nos proteger, nos iluminar. Por isso é bom a gente ter a devoção dos anjos, nossas mães que ensinam os seus filhos, a vovó ensina o netinho, Santo Anjo do Senhor, né? Nós rezarmos sempre, durante o dia, de manhã, de noite, agora nesses venenos jogados por aí no mundo, na humanidade, muito melhor do que máscara. Pode usar máscara, estão andando e a gente obedece, eu também estou usando. Mas muito melhor são os anjos de Deus que nos protegem, nos guiam. Então, Jesus confirma a existência dos anjos. E depois Jesus também afirma a ressurreição, doutrina infalível para Jesus. Tirou isso, não tem mais sentido a vida cristã, como também diz São Paulo. Então, a ressurreição dos mortos, né? Nós não vivemos só para essa vida. De modo que se alguém morrer de coronavírus, não precisa ficar também tão triste, que a vida não está acabando. E o coronavírus não tem poder de acabar com a vida. Pode ter de acabar ou mudar um ciclo da vida, mas não com a vida, certo? Isso só Deus, que é o Senhor. Que os anjos nos ajudem e nos protejam, e aqueles que forem, como a irmã Maria de Lourdes, Dona Delfina, que estejam ainda mais na vida plena. E se nós formos também, que possamos ir com essa fé. Rezemos pelos falecidos que estão sendo vítimas, para também estarem na vida plena e eterna, né? É Nosso Senhor que nos afirma isso. E depois, e a última coisa, é Nosso Senhor nos mostrar de verdade, né, que nós também ressuscitados seremos os espíritos plenificados, espíritos puros junto a Deus no céu. Então eles serão como anjos no céu. Por isso não vai ter marido e mulher, não vai haver necessidades fisiológicas, psicológicas, né, de nenhuma ordem temporal, material, orgânica, porque seremos libertados de tudo isso e estaremos como os anjos de Deus. Vamos levar para casa isso, essa palavra pelo menos na ressurreição. Cremos que Dona Delfina, Irmã Maria de Lourdes, José Ferreira, Leopoldina, Nadir, Isaura e todos os nossos falecidos, os falecidos todos, estarão pela fé no Senhor Jesus, no poder de Deus, como os anjos na glória eterna. Amém. Mesmo sendo missa simples, mas eu gostaria de convidar a vocês para rezarem comigo, renovando a fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Rezem sempre o credo, rezem em casa, rezando no carro, se você estiver no trânsito, rezar sempre o credo. Não vá naquela onda de que rezar o credo faz mal, não sei o que, quem faz mal é não rezar. Agora vamos elevar nossas preces ao Senhor. Todos, socorrei-nos, Senhor, por vossa misericórdia. Socorrei-nos, Senhor, por vossa misericórdia. Por todos os jovens que desejam pôr a vida a serviço do Evangelho, a fim de que encontrem o apoio da família e da comunidade em vista de concretizar sua vocação, rezemos. Socorrei-nos, Senhor, por vossa misericórdia. Pelos que governam as nações, a fim de que favoreçam o funcionamento de escolas, cujo ensino esteja pautado por princípios éticos e cristãos, rezemos. Socorrei-nos, Senhor, por vossa misericórdia. Pelos cristãos impedidos de manifestar publicamente a sua fé, mediante a celebração do culto divino, a fim de que se mantenham firmes no caminho de Jesus, rezemos. Socorrei-nos, Senhor, em vossa misericórdia. Pelas famílias, a fim de que valorizem a oração e encontrem tempo adequado para rezar juntos, rezemos. Socorrei-nos, Senhor, por vossa misericórdia. Acolhei, Pai Santo e amoroso, as nossas preces e intenções de todos nós, que agora em comunhão colocamos nessa Eucaristia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia Eucarística. A mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor. Recebe, Senhor. Senhor, recebe, Senhor, flores e espinhos, dor e alegria, paz, mães e filhos diante do altar. A nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar. Recebe, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que nossa Eucaristia seja levada pelos anjos à presença de Deus, o Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Deus, as nossas oferendas em honra dos santos anjos e fazei que, velando sempre ao nosso lado, nos guardem dos perigos desta vida e nos levem à vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. Nossos corações estão em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Pelo Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, ó Deus Todo-Poderoso, louvam os anjos a vossa glória e as dominações vos adoram, e reverentes vos servem as potestades e as virtudes. Concedei-nos também a nós associar-nos à multidão dos querubins e serafins, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Vós
Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Segunda oração eucarística. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, o Senhor Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar na vossa presença para vos servir. Senhor, a nossa fé. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, de vossa Igreja. Lembrai-vos também de nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida. Maria Delfina Celestino de Oliveira, José Ferreira Lima, Leopoldina, Nadir Reis, Isaura Santos e irmã Maria de Lourdes. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Por fim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, com São José, seu dileto esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei os convívios dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados por vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz.
Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo. Paz para você que está em união conosco, nos acompanhando na Santa Missa. Paz para os nossos falecidos. A paz de Cristo para o nosso mundo. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. felizes os que participam da ceia do Senhor Jesus e buscam a sua palavra de sabedoria e de salvação. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado dos corações e do mundo. Eu não sabia que entreis minha morada, mas direi uma só palavra, Senhor e salva. Corpo, sangue, alma, divindade de Cristo nessa Eucaristia nos fortaleçam e nos guardem para a vida eterna. Canto de comunhão. Que bom te receber no meu coração, te tocar, deixe minhas mãos, com carinho te acolher e contigo ser um só. Ter contigo uma perfeita comunhão, corpo e sangue, vinho e pão, milagre de amor. Fonte de vida, ó meu Jesus, Eucaristia, eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereça, vem fazer morada no meu coração. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério do meu coração. Soberano, se faz pequeno um pedaço de pão, só por amor. Oh meu Jesus, Eucaristia, eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereça, vem fazer morada no meu coração. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério do meu coração. Como um Deus tão grande e soberano, se faz pequeno um pedaço de pão, só por amor. Oh meu Jesus, Eucaristia, eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereça, vem fazer morada no meu coração. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério do meu coração. Como um Deus tão grande e soberano, se faz pequeno um pedaço de pão, só por amor. Graças e louvores damos nesse momento. Oração pela santificação de todos nós. Ó meu Deus e meu tudo, Pai, Filho e Espírito Santo, a vossa vontade se cumpra, o vosso amor triunfe, a vossa glória resplandeça em mim e em todos, sempre mais como em vós mesmo, ó meu Deus e meu tudo. Nossa Senhora das Divinas Vocações, Rainha dos Apóstolos, São Pedro e São Paulo, nossos padroeiros, oremos.
Ó Deus, que alimentais com tão grande sacramento a nossa caminhada para a vida eterna, guiai-nos por meio dos vossos anjos no caminho da salvação e da paz. Por Cristo nosso Senhor. Então nós queremos dizer que continuamos, com as missas de domingo, 18 horas, com Nossa Senhora para Jesus, seguramente, Então às 18 horas, hora da Ave Maria, nós celebraremos a Eucaristia. Nós continuamos com a missa de hoje, toda quarta-feira, a missa dos Santos Anjos, 19h30, como sempre foi esse horário. E também na quinta-feira, dia da Eucaristia, a missa às 18 horas, 6 horas da tarde. Nós vamos colocar 2 missas nesses domingos seguintes. Está chegando o mês de maio. Então, domingo agora é o último domingo de abril. Nós vamos celebrar 8 horas da manhã. É o último? Já é maio. Primeiro domingo de maio. Então, a gente já celebra 8 horas da manhã. E no segundo domingo, que é dia das mães, não é isso? Por isso que eu estou com o segundo na cabeça. Segundo domingo é o dia das mães. E a gente vai celebrar também 8 horas da manhã. Fazer a experiência para ver se também é melhor para outras pessoas que não estão acompanhando por algum motivo na parte da noite, se elas participarão também conosco, principalmente os mais ligados à nossa paróquia, etc. Também nossos benfeitores, acompanhar também pela manhã a missa de 8 horas. Teremos esses 2 domingos. Se não tiver boa frequência, a gente volta a somente domingo à tarde, 18 horas, tá bom? Aí depois eu quero ver, Daniel, viu? A participação. Não quero só ouvir, eu quero ver. Que nem São Tomé, hein? Liverpool, na Inglaterra, olha, estamos famosos, A missa não é para ser famoso, mas é bom que a gente esteja na maior comunhão possível, com nossos irmãos. Portugal, tem gente em outras partes do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Piauí, Paulo Afonso, na Bahia, Salvador, enfim. Então estamos juntos, cada vez mais fazendo a nossa igreja como igreja do coração, não é isso? Então esses 2 domingos seguintes, se lembrem, comuniquem, passem nas redes sociais, missa às 8 horas da manhã também, viu? Depois, durante o mês de maio, nós vamos ter uma mini programação para também ajudar no mês mariano, mês de Nossa Senhora, mês das noivas, das mães. É também um mês, de certo modo, vocacional, A família, etc. Então, nós vamos ter alguma programação que vamos anunciar a partir de domingo com o pessoal da liturgia, a oração do texto, alguns outros momentos assim, caminhando melhor ainda com Nossa Senhora, para Jesus no mês de maio, tá certo? E agora nossos parabéns, a Augusto Celestino, tem mais aniversariante, não é? Augusto Celestino está nos acompanhando, Nathalie? Se ele não já se cansou, está acompanhando pela internet, está aniversariando. O aniversário foi no dia 26. É um amigo nosso, um benfeitor, parente. Que Deus abençoe a vida dele. Ele dê muitos anos e muitas graças na sua existência humana também entre nós. Todos que estão aniversariando no dia de hoje, rezemos aos santos anjos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, ilumine. Amém. São Rafael, rogai por nós. São Miguel, São Gabriel, todos os anjos de Deus. O Senhor esteja convosco. O Senhor nos abençoe, livre-nos de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Levante-se Deus, os anjos e os santos, no poder da Santíssima Trindade, nos abençoem a todos. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos inimigos internos e externos, visíveis e invisíveis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite, que o Senhor sempre nos guarde e nos acompanhe. Graças a Deus. Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações.
direções e levá-las para Deus. Então, abra o coração e comece a louvar. Sinta o rosto do céu que se derrama a notar que o anjo já vem com a bênção nas mãos. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Quando os anjos passeiam, a igreja se alegra, ela canta, ela chora, ela ri e congrega, abala o inferno e dissipa o mal. Sinta o vento das asas doando agora, confia, irmão, pois é tua hora, a bênção chegou e você vai levar. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui.